Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista, e no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho, o conhecimento pedagógico e tecnológico do conteúdo de professores na educação profissional técnica. Conosco, o seu autor, o administrador de empresas, professor e mestre em educação pela USCS, Maicon Nisi Cortado. Maicon, obrigado pelo seu tempo participar aqui conosco. Agradeço o convite. Então vamos lá, começou você entrando lá no mestrado, você já veio com esse tema do mestrado, ou ele surgiu a partir de conversas com professores, com o seu orientador? Bom, a questão do tema foi durante o mestrado. Eu tinha de início falar sobre um pouquinho do perfil do professor que trabalha com juventude, que é um perfil um pouquinho específico, você tem que lidar ali com algumas questões que envolvem adolescência e juventude, mas aí no decorrer do mestrado, o meu orientador aí trouxe aí essa proposta aí do TPAC, né, que traduzindo aí fica esse conhecimento tecnológico, pedagógico do conteúdo. Isso assim, me cativou, me motivou muito, porque era algo que eu estava buscando, e é algo que é pouco explorado no Brasil, é mais difundido lá nos Estados Unidos, e por esse motivo também eu fiquei feliz, porque tenta trazer algo mais inovador. Então eu acho que encaixou muito com o que eu estava buscando. E para quem não leu a sua dissertação, explica para a gente o que é o tal do conhecimento tecnológico pedagógico de conteúdo. Então, é isso, é uma síntese de, que eu chamo assim até de competências docentes para o século XXI agora, e até pensando agora num momento pós-pandemia, porque o autor, o Michael e o Kohler, eles entendem que para o professor ter uma boa atuação, ele precisa ter integrado o conhecimento tecnológico, pedagógico e ter domínio do conteúdo. Então, Schumann já trouxe um pouquinho disso, né? Schumann lá em 86 trouxe essa ideia do conhecimento pedagógico do conteúdo, essa integração entre a pedagogia e o domínio técnico-científico. E aí o Michael e o Kohler, que são dois americanos que integraram então a tecnologia. Então o professor ele precisa ser pedagógico, mas ele precisa incluir as tecnologias nessa prática pedagógica e dominando o conteúdo, né? Se o professor não dominar o conteúdo também, não adianta. Então ele precisa fazer essa integração, essa intersecção entre tecnologia, pedagogia e domínio do conteúdo. Eu vi que pela sua metodologia você incluiu pesquisar professores, né, que trabalham na instituição onde você trabalha também, né? Na verdade, o mestrado profissional existe para resolver ou minimizar um problema de pesquisa no local, né, onde a pessoa atua. E aí você falou uma palavrinha aí que eu tinha até passado batido, a questão da pandemia. De alguma forma a pandemia prejudicou a tua pesquisa? Não, pelo contrário, potencializou a minha pesquisa, porque como eu estava estudando a tecnologia dentro dessa prática pedagógica dos professores, então esse momento facilitou muito a compreensão até dos pesquisados, né, dos entrevistados, para responder ali as minhas entrevistas, as minhas perguntas. Então, eu acho que eu consegui aprofundar até um pouquinho por causa da pandemia. A pandemia ajudou a entender melhor como que essa tecnologia ajuda a gente na nossa prática pedagógica. A tua pesquisa ela identificou a necessidade de uma formação de professores por níveis de conhecimento tecnológico, né? Como é que a gente reverte esse problema? Bom, cada professor percebe que tem um nível de tecnologia, até na minha pesquisa eu trago até uma referência sobre isso também. Eu identifiquei que cada professor está no momento da sua vida nessa questão de domínio da tecnologia. Então, tem alguns que estão num nível mais básico, outros no intermediário e outros mais avançados. Mas o que eu identifiquei é que o professor ele não precisa ser formado em tecnologia ou ter um nível técnico, né, de informática, precisa ter um domínio, ele precisa só saber incorporar algumas tecnologias que eu chamo de TDICs, né, que é as tecnologias digitais de informação e comunicação, mas que sejam educacionais, né, que vão ajudar com a prática do professor em sala de aula. Então, eu acho que foi dessa forma em que eu tentei identificar o uso, né, das tecnologias na prática dos professores. Eu não sei se eu respondi, não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas mais ou menos nesse sentido. Tranquilo.
É que você faz uma afirmação assim bastante contundente na sua dissertação, que você coloca que o conhecimento de conteúdo do professor não garante um aprendizado do aluno, né? Então, o que garante esse aprendizado? Tá. É porque, assim, a gente vem de uma educação tradicional que é de transmissão do conhecimento. Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo que o professor, ele pode, somente na educação profissional, vou pegar a educação profissional. A educação profissional, nós temos muitos professores que vêm do mercado de trabalho dominando aquela área. Vamos pegar marketing. Ele domina marketing e ele vem aqui dar aula de marketing. Mas não adianta só transmitir essa experiência profissional que tem um domínio, só que ele precisa fazer a transposição didática, que eu até faço a citação de alguns autores. E essa transposição didática, que eu digo lá, é transformar o saber científico técnico num saber ensinado, ou ensinável também. Ou seja, como que a gente faz essa transposição didática? E aí a gente precisa fazer essa transposição didática usando métodos, estratégias pedagógicas, que está no campo da pedagogia, e usando tecnologias. Então, primeiro, vamos dar um exemplo lá de um Kahoot, de um Canva ou de um WordWall. São ferramentas tecnológicas que a gente pode, dentro de uma sala de aula, transpor isso para o aluno de uma forma pedagógica, mas de uma forma tecnológica também, por meio de jogos ou outras ferramentas que vão atrair aí essa atenção do aluno e ele vai se sentir mais engajado nas aulas. Aí você também está dizendo que, é claro que você mostrou que os professores, eles têm diferentes níveis de conhecimento, né? Foi. E que aí você colocou assim, que as formações de professores sobre o uso de tecnologia digital parte do pressuposto que a maioria já sabe, o que acaba prejudicando o aprendizado dos que têm maior dificuldade. Aí eu pergunto, nesse ensinar tecnologia para os docentes, como é que a gente inclui os excluídos? Tá. Os que conhecem no máximo um PowerPoint, assim. Perfeito. Então, eu identifiquei isso na minha pesquisa. Isso já faz parte dos resultados, porque quando a gente fez toda a análise lá dos resultados, a gente identificou professores com nível baixo de tecnologia, mas sentindo constrangido de dizer que ele tem esse conhecimento básico. Por quê? Porque as formações, muitas vezes, coloca a tecnologia é algo muito bom tal, e parte do pressuposto que todo mundo já sabe tecnologia. E então vamos incluir. Mas não, eu acho que a gente precisa alfabetizar alguns professores nessa questão digital também e fazer grupos de formação de professores separados. E foi uma das propostas, e até tentei testar isso na minha instituição, e a gente até fez uns testes, né? Um grupo, uma oficina com gente que não sabe nada de PowerPoint, por exemplo, que não sabe nada, por exemplo, quem usa a ferramenta Teams, a gente usa muito o Teams aqui, mas tem o Meet, e o Teams tem vários recursos internos que, se a gente não trabalhar isso de forma específica com o professor, ele acaba deixando de usar várias ferramentas muito boas que o Teams oferece, de trabalhos que vai favorecer a metodologia ativa, que é uma das coisas que eu defendo bastante. Então, percebi que as formações partem do pressuposto que o professor já sabe mexer no Teams ou no Meet, e já sabe mexer no PowerPoint, sabe mexer, no Kahoot, no WordWall, são ferramentas, ou até no Padlet, né, o Padlet, que é aquele mural digital, e ninguém pegou na mão do professor e falou assim, vamos lá, passo a passo, mexendo, ao ponto que eu elaborei vídeos. Um dos meus produtos foram elaborar vídeos explicando passo a passo de como o professor mexer em cada ferramenta, mas assim, não é só mexer na ferramenta. Eu disse isso muito na minha dissertação também, porque teve o contrário, tá, Arquimedes? Teve professores usando tecnologia nas suas aulas, nossa, tô bombando, mas o aluno não aprendendo nada também. Tinha o contrário, professor que bombava em tecnologia, mas não era pedagógico na sua... Então, o que eu faço nos vídeos? Eu tento mostrar como mexe na parte técnica da ferramenta, mas como usar essa ferramenta de uma forma pedagógica. Eu vou dar um exemplo. A questão do Mentimeter, né? Ou Mentimeter. Que é aquela ferramenta que faz a nuvem de palavras. Ok, legal, fiz a nuvem de palavras, aí gostaram, gente, aí, legal, tá. Legal, agora qual que é a intenção do professor? Como que ele usa isso de uma forma pedagógica para que essa nuvem de palavras possa realmente contribuir, né, no aprendizado do aluno e também o ensino do professor. Então, tem outras ferramentas aí que a gente pode ir também pensando, e eu elaborei vídeos tentando fazer essa relação, como mexer na tecnologia e como usar essa tecnologia de uma maneira pedagógica que realmente faça sentido para o aluno. Então, isso tudo está incluído no seu produto, né? Que foi a devolutiva que você deu, que é o tal do site Educação Emergente, não é isso? Isso, que na verdade agora virou uma empresa já.
Eu tô nele aqui, inclusive, estava navegando nele para olhar o que você está aprontando. E como é que, dá um feedback, como é que foi isso daí? É claro que você apresentou para a banca, foi aprovado, ótimo, parabéns, virou mestre, mas aí a tua preocupação era dar uma devolutiva para os colegas que participaram da pesquisa, mostrar isso onde você trabalha, como é que foi o feedback? O objetivo era fazer uma formação aqui no Senac, eu tive bandeira verde aqui, eu fui convidado para falar sobre o TIPAC em 7 unidades aqui do Senac, falei em São José do Rio Preto, Botucatu, Americana, Largo 13, então o Senac é uma rede, né, de 61 unidades, então fui convidado aqui internamente. Eu não cito, né, o nome do Senac na dissertação, porque eu achei melhor, mas não tem problema também dizer que o mestrado e toda a minha pesquisa, ela contribuiu aqui com a minha instituição, onde eu trabalho, e a gente tentou, né, fazer aqui alguns testes sobre isso, ao ponto que eu fui convidado para falar em outras unidades também sobre a minha pesquisa, e também acabou isso incorporando muito no ensino híbrido, porque como eu falo em tecnologia, eu acabei caindo muito nessa questão que eu gosto de chamar de aprendizagem híbrida também, que é o foco mais no aluno. Então, embora a minha pesquisa não foi sobre ensino híbrido, mas eu acabei sendo muito convidado para falar sobre também o ensino híbrido, porque acaba usando aí a tecnologia. E assim, na minha unidade em si, com meus professores e com as pessoas que foram envolvidas na pesquisa, eu não dei assim uma devolutiva específica para eles, mas dei uma devolutiva para o corpo docente aqui como um todo, falando desse resultado que nós formamos aí 5 categorias e mostrando o resultado. E uma coisa que chamou a atenção nesse resultado, que eu acho que uma das coisas que eu trouxe para cá, foi a questão dos medos. Aí pareceu que os professores têm medo de usar algumas tecnologias e algum receio também de ser até julgado por não saber utilizar. Então, acho que esses foram os pontos mais delicados, assim, que eu achei, que eu compartilhei até com a equipe, que a gente precisa dar uma atenção para esses professores que sentem medo e se sentem, de alguma forma, constrangidos de compartilhar que sente medo e que tem dificuldades no uso dessas tecnologias. Porque, às vezes, quando a gente compartilha a nossa fragilidade no uso de tecnologia, parece que a gente se torna um mau professor, né? Ou um professor ruim. Isso não é verdade e a gente precisa dar uma atenção para esse grupo e ajudá-los nesse desenvolvimento e não julgá-los. Agora, você acha que o uso da tecnologia na educação é caminho sem volta? Sim, é um caminho sem volta. Eu acho que a tecnologia ela veio para ficar e a pesquisa constatou isso realmente. E os alunos também desejam isso, né? Os alunos, principalmente o perfil que nós trabalhamos aqui, também necessita e percebe que o uso das tecnologias contribui com a aprendizagem deles. Tá ótimo. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.